Aleluia. Mateus capítulo 7, versículo 15, versículo 13 em diante. Glória a Deus, glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 13 em diante. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém? Podemos ler? Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Vamos ler então. Mateus capítulo 7, versículo 13 em diante. Diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e há poucos que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Amém. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Aleluia. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Glória a Deus. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai vós de mim, vós que praticaste a iniquidade. Amém. Amém. Vamos estar orando ao Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Senhor Jesus, Senhor da glória, vem, meu Deus poderoso, fala conosco nessa noite, meu Deus, através da tua palavra, meu Deus, que eu tenha o teu Santo Espírito, Senhor. Vem, Senhor, gotejar como chuva, Senhor, a tua doutrina, porque a tua doutrina, Senhor, é uma fonte de vida em nossa vida, meu Deus poderoso. Fala conosco, meu Deus, nesta noite, Senhor, para a tua glória, Senhor, e honra, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Irmãos, possam sentar e bater as palmas mais alegres ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amados irmãos, a palavra do Senhor Jesus Cristo vai nos falar, aleluia, aqui finalizando um dos maiores sermões que Jesus nos ensinou, né? O Sermão do Monte, que vai até o capítulo 7, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele fala de muitas coisas, de humildade, de disciplina, louvado seja Deus. E ele falou algo muito interessante, né? Porque, aleluia, foi tido, aleluia, no Sermão do Monte, um dos sermões mais, aleluia, de ensino de Jesus que ele nos ensinou a respeito. E por último, ele falou muito a respeito dos falsos profetas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque os falsos profetas ensinam palavras enganosas para atrair a atenção das almas inconstantes, diz a palavra de Deus, né? Em 2 Pedro capítulo 2, segunda epístola de Pedro capítulo 2, fala dos falsos profetas, que haverá falsos profetas no futuro. Louvado seja Deus, uma profecia que hoje em dia tem se cumprindo em nossos dias, né? Louvado seja Deus. Judas também falou dos falsos profetas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eles vêm com a aparência de piedade, mas negam a eficácia delas. Vê que os seus irmãos observam como é um trigo, como é o joio, nem dá para muito perceber se é um trigo ou é um joio, né? Mas quando come o joio é venenoso, já o trigo não, né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. É bem parecido um ou outro, louvado seja Deus, mas quando comido, o joio é venenoso. Louvado seja Deus para a saúde, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus nos ensinou aqui dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição,
E muitos são os que entram por ela. É porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. O homem só encontra, aleluia, a bênção, aleluia, se ele entrar pela porta estreita, louvado seja Deus. E a porta estreita não requer, aleluia, o homem levar bagagem, louvado seja Deus, as bagagens do Egito, né? A qual nós sabemos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E louvado seja Deus, Deus tirou um povo do Egito, aleluia, para ser um povo diferente, um povo, aleluia, que Deus instruiu Moisés. Olha, fala para esse povo que eu, aleluia, tirei esse povo do Egito para ser um povo diferente, um povo não como os demais, aleluia, andando nos costumes dos povos estranhos, aleluia, mas o costume santo, aleluia, que eu vos dou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E louvado seja Deus, né? Me lembra a memória, louvado seja Deus, que eu estava na escola, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e a professora lá, que não serve a Deus, ela me falou, um dia, louvado seja Deus, ela perguntando dessa doutrina, louvado seja Deus, né? E ela me falou, realmente, as hebreias, eu já estudei, né? Que as hebreias não se depilavam, não usava brinco, não usava vaidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque isso era costume do Egito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? E isso foi de conhecimento para mim, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus tirou um povo para ser um povo diferente, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E os falsos profetas o dizem, não tem nada a ver, Deus só quer o coração. Aleluia. Louvado seja Deus. E na igreja primitiva já existia os falsos profetas. Louvado seja Deus, ensinando heresias de perdição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém. Amém? Vamos fazer as palmas mais além para Deus. Glória a Deus. Então, já naquele tempo já existiam homens que falavam, não é bem assim, não é bem assim, né? E, como fala a palavra, liberais, né? Que louvado seja Deus, nada é pecado, louvado seja o nome de Jesus Cristo. E o apóstolo João, ele falando, ele disse, né? Aquele que crê nele deve andar como ele andou, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus não ia andar com seus olhos na televisão, aleluia, no WhatsApp, no Facebook, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é um Deus santo, aleluia, louvado seja Deus, né? Nós vemos, louvado seja Deus, aleluia, que, aleluia, a Bíblia fala que eles engordam as almas inconstantes, invulneráveis, né? Louvado seja, almas que não sabem discernir o bem do mal. Glória a Deus, glória a Jesus. Como outrora também nós estávamos assim, né? Louvado seja Deus. Nós pensávamos, não, aonde invoca a Deus está tudo bem, louvado seja Deus. Nós não tínhamos esse discernimento, né? Nós não podemos ser simples no entendimento, temos que ser prudentes no entendimento. Simples sim na nossa maneira de vestir, de andar, e isso é louvável a Deus. Mas simples no entendimento nós não podemos ser simples no entendimento. Temos que ser prudentes no entendimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus nos ensinou a discernir esses falsos profetas, né? Porque o falso profeta, ele não prega a porta estreita, ele prega a cura divina, ele prega o batismo do Espírito Santo, e ele prega principalmente a bênção financeira, né? A teologia da prosperidade, né? E aquele que está passando necessidade financeira está em maldição. É isso que eles creem, né? Os falsos profetas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos que Eliseu, grande homem de Deus, aleluia, sendo um grande homem de Deus e ainda ganhando a porção dobrada de Elias, ele morreu de enfermidade, né? Muitos também eram pobres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e muitos usados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aleluia, eles não pegam essa porta estreita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós, aleluia,
Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Aleluia, na igreja Aleluia. aqui no Brasil, no começo, todas as igrejas obedeciam essa doutrina do Senhor Jesus, né? Década de 20, de 30, louvado seja Deus. Mas veio apostasia nas igrejas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Pelo que eu estava pesquisando, louvado seja Deus, na Assembleia já batizava em piscina já na década de 50, 60. Vê, louvado seja Deus. Deus levantou o servo de Deus, os irmãos sabem, aleluia, louvado seja muitos servos dessa igreja, louvado seja Deus que agora se rompeu, né? Louvado seja Deus. E hoje Deus levantou seu servo, pastor Eduardo, essa igreja santa, para continuar essa obra. A obra, aleluia, da sã doutrina do Senhor Jesus, a obra de Deus, ela não pode parar. Sem santificação não tem a Deus. Aqui, Jesus, ele mesmo disse, aleluia, louvado, que eles iriam profetizar, aleluia, o Espírito do engano, ele profetiza também, falsas profecias, o Espírito do engano também, aleluia, aparentemente, expulsa demônios, né? Aparentemente, louvado seja Deus, faz maravilhas e prodígios, né? Louvado seja Deus. Eu nunca fui da macumba, graças a Deus, né? Mas muitos irmãos que outrora estavam lá, aleluia, relatam que o diabo fazia falsos sinais lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? De mentira, para enganar, para atrair as pessoas. Louvado seja Deus. E esses mesmos espíritos, todas essas pessoas, usa também esses falsos profetas, né? Para fazer sinais e prodígios. A Bíblia fala em Mateus 24, aleluia, e surgirão falsos profetas, falsos cristos, que fariam tão grandes sinais e prodígios, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Então, louvado seja Deus. Pode bater as palmas, né? Amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus. E hoje nós vemos que nós temos que ensinar essa doutrina santa, porque poucos ensinam hoje em dia, né? Louvado seja Deus. Muitos querem ficar ricos ilicitamente, né? Louvado seja Deus, como eu estava falando, né, com o servo de Deus. Louvado seja Deus, que louvado seja Deus, o caçula de Jessé era Davi, né? E se, aleluia, louvado seja Deus, a mãe, aleluia, de Davi, aleluia, quis ali abortar ou evitar esse filho com anticoncepcionais, não teria nascido Davi. Louvado seja Deus, um grande homem de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que esse costume é costume dos povos pagãos, evitar os filhos, abortar. Louvado seja Deus, ali que eles davam a Moloque, os seus filhos passavam no fogo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ali como Manassés, rei Manassés, começou muito mal, louvado seja Deus, fez terríveis pecados, né? Mas graças a Deus que depois Deus ainda deu arrependimento para ele, Deus deu chance para ele, e no final da sua vida ainda se arrependeu. Louvado seja o nome de Deus, e ainda foi restaurado. Louvado seja Deus, o seu reino, louvado seja Deus. Porque nós vemos, aleluia, que o Senhor, aleluia, Ele dá oportunidade a todos, aleluia, mas a pessoa tem que abraçar a oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor que o Senhor nos dá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que, aleluia, muitos querem, aleluia, ficar ricos ilicitamente, né? Falam que são cristãos, mas estão vendendo drogas, estão vendendo bebidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado, não estão sendo um cristão verdadeiro, estão sendo um mau exemplo, joios no meio do trigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus. Igual, louvado seja Deus, no antigo ministério onde eu estava, aleluia, existia diácono, o diácono pregava, dava ceia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mas de volta e meia eu via lá, louvado seja Deus, na loja dele, ali perto da minha cidade natal, né? Ele vendendo ali calça feminina, né? Que eles falam, calça feminina, shorts, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, estão no erro,
Porque aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se eu quero me santificar, eu quero que o meu próximo se santifique também. Amém. Que largue o pecado, encontre essa paz que eu encontrei, essa salvação que eu encontrei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Louvado seja Deus. É a bênção e a maldição, a porta estreita ou a porta larga. Louvado seja a vida ou a morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Né? E nós estamos vendo milhares e milhares de falsos profetas hoje em dia. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Até estão levantando pastores mirins, né? Louvado seja 15, 16 anos. O homem, aleluia, nem casado nem tem experiência na vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, para muitos, fizeram o evangelho como uma forma de ganho, de promoção. Louvado seja o nome. Hoje em dia muitos virou moda ser evangélico, falar que é evangélico. Louvado seja Deus, aleluia. Mas nunca virou moda ser um crente salvo. Glória a Deus, aleluia. Nunca virou moda ser um crente salvo, porque poucos querem ser um crente salvo, lavado e remido no sangue de Jesus, como é verdadeiramente a palavra de Deus. Né? Porque muitos falsos profetas, falsos cristãos, aleluia, tem por aí, mas poucos são aqueles que são realmente salvos, que obedecem a sã doutrina do Senhor Jesus à risca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Louvado seja Deus, porque, aleluia, muitos falam que são cristãos, que deixaram a bebida, mas ainda está ali com a cerveja zero, né? Tomando. Louvado seja, e lembrando com certeza dos velhos tempos do passado, porque o coração ainda está no mundo. Louvado seja Deus. Vê bem que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Na carta de Judas vai falar sobre, aleluia, a cidade de Sodoma e Gomorra. Louvado seja Deus. Se nós formos analisar a vida da mulher de Ló, ela pereceu fora de Sodoma, porque o seu coração estava em Sodoma. Saiu de Sodoma, mas o coração estava ainda em Sodoma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E muitos hoje crentes, aleluia, ainda tem, aleluia, louvado seja Deus, lembrança do passado, né? Falando igual aquele povo do Egito. No Egito nós tinha, louvado seja Deus, alho, cebola, nós tinha carne gorda, né? Lembrando, louvado seja Deus, e murmurando contra Deus. Louvado seja Deus. Que eu não passava esta luta que eu estou passando hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai falar que Deus destruiu esses homens, essas mulheres. Louvado seja Deus pelo destruidor, que pereceram no deserto, porque não creram. Aleluia, louvado seja Deus nas promessas de Deus. Eles viram o mar vermelho se abrir. Aleluia, em montões. Louvado seja Deus. Eles viram coisas tremendas e mesmo assim eles murmuravam contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Né? Louvado seja Deus. E Judas também vai falar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus não poupou, aleluia, o mundo, aleluia, louvado seja Deus antigo de Noé, louvado seja Deus. Deus, aleluia, não poupou também os anjos que pecaram, louvado seja Deus, que rebelaram contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. Mas posto ali, por exemplo, os anjos que pecaram, louvado, posto por exemplo a cidade de Sodoma e Gomorra que vivia impiamente, para que aqueles que vivem impiamente vejam essa história que foi realidade nos velhos tempos, para que não vivam conforme as obras que eles praticaram em Sodoma e Gomorra, mas vivem em santificação, porque todo o fim das pessoas que vivem no pecado, vivem, aleluia, se prostituindo, fumando, bebendo, vivendo na porta larga, aleluia, o fim será amargoso, o fim será, aleluia, o inferno, não o céu, aleluia. Jesus, aleluia, veio ao mundo para salvar o pecador, aleluia, louvado seja Deus.
para libertar o homem oprimido, aleluia, para dar alívio à alma, aleluia, que está amarrada, que está, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, nesse mundo sofrendo dores, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? E aqui, aleluia, Jesus, ele vai falar que eles, aleluia, as árvores boas não produzem maus frutos, né? E nem as árvores más produzem frutos bons. Louvado seja Deus. E Jesus nos deu discernimento. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Louvado seja Deus. Conhece um homem de Deus pelo seu modo de andar, né? Como o saudoso missionário Davi Miranda dizia, o obreiro se conhece pelaquilo que ele prega. Louvado seja Deus, né? E nós vemos nossos profetas aí dando um mau exemplo no segundo, terceiro, quarto casamento, divorcia e casa de novo, como que troca de roupa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estão, aleluia, na glória profana, né, da política. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja primitiva era perseguida? Porque ela não se misturava com a política e pregava o evangelho do reino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus. Naquele tempo, aleluia, era o império. E o império, aleluia, era para ser adorado igual um Deus, né? César, imperador, louvado seja o nome de Jesus Cristo, Nero, eles eram para ser adorados igual um Deus naqueles tempos. Louvado seja Deus. E eles não se misturavam com a política, a igreja do Senhor Jesus. E por isso, muitos eram mortos, porque eles adoravam, não o homem, mas eles adoravam a Cristo que veio em carne, como homem. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E isso aborrecia a política da época. Louvado seja. Por isso que muitos eram perseguidos e mortos. Louvado seja Deus. Porque o evangelho de nosso Senhor Jesus, ele contraria os costumes mundanos, contraria, louvado seja Deus, a nossa carne. Vai de contra a nossa carne. Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer que a palavra do Senhor é comparada com uma espada de dois gumes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus. Corta até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos do homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, a Bíblia vai falar que eles iriam também, outra má qualidade, eles iriam amar o dinheiro, fariam de vós negócios com palavras fingidas, de largo tempo a sua perdição não dormita, disse o apóstolo Pedro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ensinando heresias, né? Engodando significa atrair com isca. Louvado seja Deus. E enganar para capturar significa engodar, né? Louvado seja Deus. Em capturar para levar ao erro, ao pecado e também ao erro doutrinário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro vai falar sobre esses falsos profetas, de homens e mulheres que estavam dando ouvido à igreja de sã doutrina. Louvado seja, estavam dando ouvido aos homens de Deus, mas, aleluia, eles enganaram essas pessoas. Louvado seja Deus, porque ainda o seu discernimento não estava exercitado para discernir o bem do mal, e foram enganados por esses falsos profetas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nisso nós vemos que cada dia mais que passa, as igrejas, infelizmente, nós não temos visto bons exemplos dessas igrejas de, aleluia, que outrora eram de sã doutrina. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. E nisso nós temos que pregar mesmo, a tempo e fora de tempo. Porque se nós não pregar, quem vai pregar? Eles vão pregar? Não. Eles não pregam, eles estão na porta larga. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E é só na porta estreita aonde há salvação.
né? A Bíblia fala: sai dela, povo meu, louvado Glória a seja Deus, Deus. glória a Deus. Então tem que sair dessas igrejas mundanas. Lá, louvado seja Deus, não é, aleluia, transformado o corpo do Senhor, o pão, transformado o corpo do Senhor e o vinho, o suco de uva, melhor dizendo, aleluia, no sangue do Senhor. Não, porque eles são falsos profetas, não estão ligados na videira verdadeira que é Cristo. Aleluia. Se estivesse ligado na videira que é Cristo, seria transformado, mas não são. Louvado, porque pelos seus frutos os conhecereis. Louvado seja Deus, né? Grande homem de Deus, aleluia, que foi João Batista. Ele pregou contra o adultério de Herodes. Louvado seja Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Morreu por esta palavra. Louvado seja Deus, por pregar contra o adultério de Herodes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja que quão diabólico louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o pecado, porque aquela mulher podia pedir até a metade do reino, mas pediu a cabeça de João Batista. Veja só quanto o diabo tem fúria de um homem de Deus que prega a palavra de Deus. A mulher podia ganhar muita fortuna, mas quis a cabeça de João Batista, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas graças a Deus, aleluia, que tenho certeza que a cabeça de João Batista está brilhando mais que o sol lá no céu. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Jesus. Vamos ler aqui, louvado seja Deus. O cara já está finalizando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus, glória a Deus. Lá em Judas, aleluia, louvado seja Deus. Epístola de Judas, louvado seja Deus. Epístola de Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 3 em diante. Pela tradição, louvado seja Deus, Judas foi escrito primeiro do que a segunda epístola de Pedro. E se os irmãos lerem Judas e 2 Pedro, capítulo 2, os irmãos vão ver muita semelhança. Louvado seja Deus. Acredito eu que o apóstolo Pedro, ele usou algumas palavras do apóstolo Judas aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Como não diz a palavra de Deus, mas como tradição, Judas foi escrito primeiro, a primeira e única epístola de Judas. Que diz assim, Judas capítulo 1, versículo 3, contra os falsos profetas, no subtítulo. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduzirão furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador, Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo tirando da terra do Egito, destruiu todos os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo entregue a fornicação como aqueles, indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não usou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Amém? Glória a Deus. Então aqui, amados irmãos, louvado seja Deus, o apóstolo, aleluia, Judas,
ele vai escrever, aleluia, se esses homens, aleluia, não foram poupados, quanto mais nós, se nós não obedecermos a palavra de Deus e andar conforme o Senhor Jesus nos ensina. Se, aleluia, aquele povo do Egito foi destruído, o povo também, os anjos que se rebelaram contra Deus no céu, aleluia, o povo que também andava impiamente de Sodoma e Gomorra, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, foram destruídos, aleluia, então nós também não temos desculpa, louvado seja o nome do Senhor, porque isso foi posto por exemplo para nós, para que nós venhamos andar em santificação do corpo, da alma e do espírito. Né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que o mesmo Deus de paz santifica em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, esses homens, aqui a Bíblia fala que eles, aleluia, eles se levantam contra as dominações, rejeitam as dominações e as dignidades, ou seja, os homens de Deus, de sã doutrina, eles se levantam. Aí, louvado seja Deus, Judas, ele vai falar sobre Coré, contradição de Coré. Coré se levantou contra Moisés, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Moisés, ele fez uma prova: se vocês morrerem como todos os homens morrem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor não falou comigo, louvado seja Deus. Na mesma hora abriu, aleluia, louvado seja Deus, a terra engoliu Coré, louvado seja Deus, e as suas famílias, louvado seja o nome de todos aqueles que estavam ali apoiando Coré, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E também ele, louvado seja Deus, falou a respeito de Balaão. Balaão, louvado seja Deus, era um servo de Deus, tinha visão de olhos abertos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Até mesmo ele trouxe profecia da, aleluia, né, de Jesus, louvado seja o nome que está escrito na Bíblia, louvado seja Deus, os, aleluia, de Judá, né, que viria de Judá, o legislador, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Mas mesmo assim, Balaão se corrompeu pelo prêmio da injustiça, pelo dinheiro, louvado seja Deus. Então, ele fala, louvado seja Deus, esses exemplos, aleluia, por quê? Porque Balaão amou o dinheiro e o falso profeta ama o dinheiro, a avareza. Lá como também, segundo Pedro capítulo 2, fala, né, que farão de vós, aleluia, com palavras fingidas, exercitados na avareza, ao amor ao dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E nisso nós temos que perseverar na sã doutrina do Senhor Jesus, aleluia, e ensinar essa doutrina, porque como, aleluia, eles ouvirão se nós não pregarmos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos que ensinar essa doutrina, e muitas vezes, louvado seja Deus, não precisa nós ir logo abrir nossa boca, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? A doutrina vai gotejando aos poucos, às vezes, louvado seja Deus. Aqueles que não conhecem, louvado seja Deus, louvado seja Deus, temos que ir aos poucos, né? É igual, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia compara o novo convertido como um menino nascido. Se dá ao menino nascido, aleluia, recém-nascido, logo carne, ele vai se engasgar e vai morrer, né? Então a doutrina vai ser gotejada aos poucos, louvado seja Deus. Aos poucos a pessoa vai observar tua conduta, vai perguntar para ti, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Já aquele que conhece, aí o caldo pode ser mais grosso, né? Glória a Deus. Já aqueles que conhecem, nós podemos falar da palavra do Senhor Jesus, aleluia, repreendendo ele, louvado seja Deus, porque está na igreja há tanto tempo, está com uma má conduta, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. E assim, louvado seja Deus, nós temos que andar em obediência à palavra do Senhor Jesus Cristo, para que nós venhamos ter a certeza da nossa salvação. Essas igrejas mundanas não têm certeza da sua salvação.
Poucos ali têm certeza da sua salvação. Louvado seja Deus. Por quê? Porque estão no pecado. O pecado, louvado seja Deus, afasta o homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Louvado seja Deus. Poucos são os salvos. Aleluia. Porque o pecado, ele faz separação entre Deus. Fere a consciência diante de Deus, diante do homem, o pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós, aleluia, não, hoje em dia não dá para reconhecer quem é crente, quem não é. Falam que é crente só quando, louvado, nós reconhecemos que é crente só quando fala, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas está lá o crente na vaidade, no pecado, fazendo academia por vaidade, vivendo na vaidade, querendo se aparecer bonito para os homens e na verdade não está bonito para com Deus. Glória a Deus, porque está na vaidade, está no pecado, né? Vê um crente na rua, diz que é crente, mas está de tênis. Louvado seja Deus, de calça jeans. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Muitos também, louvado seja Deus, falam que foram libertos da televisão, mas a televisão está dentro do seu próprio celular, nas filmagens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, a qual Deus revelou ao saudoso Adão de Campos, que o diabo falando lá no inferno, que iria revolucionar a televisão, né? Louvado seja Deus, fazia uma tecnologia mais forte. E nós então vemos aí, a televisão agora está no celular, através das filmagens, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus não está nos cultos filmados, Deus não está, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, nós temos uma fonte, aleluia, uma fonte boa, uma fonte pura, que vem lá de Aparecida de Goiânia, essa fonte, para todas as igrejas pentecostais do Filho de Deus. Para que nós vamos, louvado seja Deus, buscar outras fontes duvidosas? Louvado seja Deus, porque Deus não está nesse povo que está com o WhatsApp ou com o Facebook. Deus não está, Deus não usa um vaso sujo. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui jejuando, orando, pagando preço, se santificando, deixando o pecado. Louvado seja Deus. E Deus vai usar esse povo? Não. Deus tem prazer em usar os seus filhos. Louvado seja Deus, legítimos, não os bastardos, porque os bastardos estão em pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Teve uma certa vez, louvado seja Deus, né, que o Espírito Santo já estava parece que foi até uma revelação de Deus. Eu estava, louvado seja Deus, pensando naquela passagem da mulher, louvado seja Deus, do espírito de adivinhação, Atos 16, se eu não me engano. Louvado seja Deus, que o apóstolo Paulo repreendeu aquele espírito de adivinhação, né? Eu estava lembrando dessa passagem. E engraçado que depois veio um homem falando línguas estranhas para cima de mim, estava de tênis, louvado seja Deus, estava de calça jeans, barbudo, né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo, falou em língua estranha e falou: tu és um soldado de Deus, tu és um soldado de Deus, né? Louvado seja Deus, né? Mas o que é que a mulher hipnotista falou para o apóstolo Paulo também? Eis, esses são os servos de Deus grandes, do Senhor dos Altíssimos Exércitos, né? O mesmo espírito que usava ela, o espírito do diabo, de adivinhação, falava na boca dela que eles eram os servos de Deus, né? Aqueles filhos de Cefas foram expulsar aquele demônio, né? Conjuro-te-vos pelo nome do Cristo a qual Paulo prega, saia dele, né? E o diabo clamou: eu conheço quem é Jesus, eu conheço quem é Paulo, mas vós quem sois, né? Então o diabo sabe quem é nós. Louvado seja Deus, né? E aqueles homens saíram envergonhados, e se não saíssem, com certeza o diabo ia ainda matar eles, né? Por ali 7, a legião do diabo ali,
foi contra os 7 e ainda saíram nus e feridos, diz a palavra de Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, louvado seja Deus. O Senhor nos conhece e Satanás também nos conhece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Infelizmente, existem muitos também. Louvado seja Deus. Não, louvado seja Deus, que muitos pregam, mas não vivem aquilo que pregam. Né? É uma grande hipocrisia falar contra o WhatsApp, mas está com o WhatsApp escondido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? É uma grande hipocrisia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, falar contra filmagem, sendo que está com filmagem de vídeo no seu celular. Né? Louvado seja Deus. Infelizmente existem esses homens. Louvado seja o nome que está em nosso meio. Louvado seja Deus. Né? É os joios no meio do trigo. Mas o Senhor, a Bíblia fala que Ele vai separar naquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Louvado seja Deus. A Bíblia fala que o ímpio não permanecerá na congregação dos justos. Eles até por um pouco de tempo eles aparecem, mas depois é revelada o seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus falou: nada que é oculto que não haja de ser revelado. O próprio Deus, aleluia, faz vir à tona. Louvado esses homens que estão na igreja, mas não querem se arrepender. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando Deus faz isso é porque foi detestável terrivelmente o pecado deles. Porque, louvado seja o nome de Deus, dá chance para a pessoa, louvado seja Deus, se arrepender. Mas ela peca, esconde, peca, ao ponto que Deus vai lá e faz algo para, louvado seja Deus, mostrar que aquela pessoa está de engano. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes Deus dá chance, primeira vez, segunda vez, louvado seja para a pessoa se arrepender, mas não quer se arrepender. Deus vai lá e faz algo para que seja exposto o seu pecado e seja envergonhado, porque, aleluia, aqueles que vivem em pecado são envergonhados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Várias palmas mais alegres ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? E a Bíblia vai falar que esses homens são ímpios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Os falsos crentes, a Bíblia fala que eles são ímpios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Louvado seja Deus. Então o homem tem que andar em santificação. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus não usa uma mulher vaidosa. Louvado seja Deus, de salto alto, de batom, de brinco, de base. Louvado seja Deus. Louvado seja... Não, é bem fraquinho, como eu já ouvi nossos profetas falar. Né? Não tem nada a ver não, uma coisinha aqui, um pouquinho aqui, um brinquinho pequenininho aqui, até tatuagem, eles estão agora apoiando esses nossos profetas. Né? Não, uma tatuagem aqui, normal, não tem nada a ver, falando o nome de Deus, as coisas. Né? Mas nós sabemos que lá em Levítico fala, louvado seja Deus, não farás marca em teu corpo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Louvado seja Deus, porque tudo isso, aleluia, é uma mentira. A vaidade é enganosa. Deus não fez, aleluia, nós dessa forma. Deus fez nós natural e quer nós natural. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus ama aquilo que Ele fez. Louvado seja Deus. E é uma mentira. Louvado seja Deus. A mulher pintar os seus lábios de vermelho, sendo que os seus lábios não são vermelhos. Louvado seja Deus. É uma mentira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A mulher modificar o seu corpo por vaidade, colocar ali silicones para, louvado seja sensualidade, mas louvado seja Deus, mas no céu a pessoa não vai entrar dessa maneira. Louvado seja Deus, tem que se santificar, tem que deixar o pecado. A Bíblia fala em Apocalipse, louvado seja Deus, capítulo 20, versículo 27, não entrará nela coisa alguma que a contamine e cometa abominação. E, se eu não me engano, Deuteronômio 22, versículo 5 fala,
que é abominável a mulher usar roupa de homem e o homem usar roupa de mulher, né? Louvado seja Deus. Eu estava, louvado seja Deus, falando com a irmã Lucinéia, né? Quando nós fomos lá no centro, eu vi estranho o nome de saia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, misericórdia. Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. É muito estranho, louvado seja Deus, porque o povo brasileiro não tem esse costume. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus. Então nós vemos que Deus fez tudo isso. Aleluia, louvado seja Deus. O homem tem cabelo, aleluia, louvado seja Deus. Curto, a mulher tem cabelo comprido, tudo isso para diferenciar. Louvado seja Deus, e também como mandamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Muitas vezes a pessoa olha uma pessoa assim, cabelo todo cortadinho, pensa é um homem. Não, é uma mulher, vai ver uma mulher, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E isso, Deus fez isso para diferenciar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E também como mandamento. Louvado, Deus fez tudo perfeito. Mas a Bíblia fala que os homens procuraram as suas astúcias, os seus pecados. Deus fez o homem perfeito. Vê que o homem não nasceu com vícios, não nasceu, aleluia, com tatuagem, não nasceu, aleluia, fumando, bebendo, não nasceu perfeito, mas eles buscaram muitas astúcias, muitos pecados, como diz a palavra do Senhor Jesus. Né? Louvado seja Deus, mas graças ao Senhor Jesus que nos dá a oportunidade, e Ele, assim como Ele converteu a água, aleluia, feita em vinho, Ele converte os nossos corações para obedecer a sua palavra, né? E os seus mandamentos não são pesados, não. O mandamento do Senhor é leve, é suave, diz a palavra de Deus. O seu Padre é suave, leve, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas muitos querem colocar empecilhos, louvado seja Deus. Mas se a pessoa se esforçar em oração e jejum, Deus nos ajuda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus. E temos que tomar muito cuidado com os falsos profetas. Outrora também, louvado seja Deus, eu estava, aleluia, louvado com meu discernimento ainda pouco, né? Com minha prudência ainda pouca, louvado seja Deus. Outrora, quando eu estava no antigo ministério, e quando eu vi a filmagem, vi um homem ali que ensinava, que não tem nada a ver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, jogar jogo, né? Um joguinho aqui, não seja de tiro, essas coisas todas, né? Louvado seja Deus. E infelizmente eu fui enganado por esse falso profeta, mas depois Deus me deu discernimento, né? Porque eu tentava conciliar minha vida de oração e jogava um pouquinho, mas sempre dava errado, né? Porque sempre eu jogava mais do que orava, né? Louvado seja Deus. E nós sabemos que o jogo é uma disputa. O jogo, louvado seja Deus, é glória humana, profana. Enquanto a pessoa está ali desperdiçando o seu tempo nas coisas do mundo, era para estar orando, buscando a Deus, porque Jesus está voltando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E não há tempo, louvado seja Deus, de desperdiçar o tempo com coisas vãs. Louvado seja Deus, que não traz proveito à alma do homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Então, aleluia, é um processo. Louvado seja Deus, a nossa libertação. Louvado seja, mas nós temos que se esforçar para dar ouvido à voz de Deus, né? Nós não somos perfeitos, estamos aleluia, se aperfeiçoando cada dia mais. Nós vamos ser perfeitos quando nós entrarmos no céu. Aí sim, aleluia, lá não vai haver mais pecado, não vai haver mais dor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto estamos aqui, nós temos que se humilhar, pedir ao Senhor, aleluia, que nos molde cada dia mais, porque nós somos falhos, realmente, nós erramos, nós pecamos. Louvado seja Deus. Não que nós queremos pecar,
Porque o cristão salvo, o cristão, aleluia, lavado e remido no sangue de Jesus, quando ele peca, ele não é porque ele quer pecar. Louvado seja, às vezes vem uma seta do diabo na mente dele, de mau pensamento, ele repreende e peça perdão a Deus, né? Porque ele não quer pecar contra Deus. Louvado seja o nome, ele não quer falar alguma palavra ansiosa. Louvado seja Deus, porque ele tem prazer de agradar a Deus. Mas nós somos falhos, estamos ainda na terra. Louvado seja Deus, então temos que estar sempre pedindo a misericórdia do Senhor e falando que para cobrir nós com o seu sangue, que é o sangue de Jesus que tem poder Aleluia. para pagar todos os Amém, nossos Jesus. pecados. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Assim, agradecendo a oportunidade.